Briefing de um projeto fotovoltaico. O vídeo de hoje é para você que está buscando principalmente tirar o seu projeto fotovoltaico do papel ou entender de uma forma geral como funciona o processo de concepção de um projeto, tudo que vem antes, durante e depois dessas etapas. E é justamente isso que a gente vai expor no vídeo de hoje, onde eu vou trazer para vocês todo um estudo de caso para ajudar você a entender cada componente e principalmente a lógica de dimensionamento por trás desses componentes, para que você possa ter melhores resultados nos seus projetos e entregar sempre as melhores soluções aos seus clientes. Bom, indo direto ao ponto, pessoal, o que seria então de fato um briefing? Basicamente, o briefing do projeto é uma etapa que antecede o desenvolvimento do mesmo. É nessa etapa onde esclarecemos as ideias e os objetivos do cliente de acordo com a sua demanda. Com todas as informações organizadas de forma clara e objetiva, a equipe de engenharia responsável pelo projeto saberá exatamente o que fazer, evitando retrabalhos desnecessários. Ter um briefing bem feito traz maior organização, maior alinhamento com o cliente, menor a chance de você cometer um erro e o tempo de desenvolvimento do projeto ele é menor, ele acaba sendo otimizado justamente por conta dessa organização, dessa clareza de ideias que vai fazer com que você chegue no melhor projeto possível. E para fazer o briefing do projeto, eu trouxe aqui uma lista de material onde a gente vai ter aí basicamente 197 módulos de 570 watts da marca Astron Erg e um inversor de 75 kW da marca Solis, também utilizando 4 string box aí da Clamper de 4 entradas e 4 saídas. A gente vai ver, relembrando aqui como que é a estrutura básica de um projeto fotovoltaico. A gente tem os módulos fotovoltaicos, onde é gerado a energia em corrente contínua, o quadro de proteção de corrente contínua, chamada string box. Depois disso, a gente conecta os cabos ao inversor. O inversor faz o papel de converter a energia gerada pelos módulos em corrente contínua para corrente alternada. Então na saída dele vai ter que ter um quadro de proteção de corrente alternada. Normalmente depois a gente tem o quadro de baixa tensão da edificação, depois o padrão de entrada e depois a rede de distribuição da distribuidora de energia. Então basicamente nesses componentes aqui a gente vai entrar mais a fundo em cada um, de acordo com a lista de materiais que nos foi dada, e vai entender aí principalmente a parte de dimensionamento e de fato da arquitetura da solução, onde que o sistema é conectado e onde que respectivamente é conectado o padrão de entrada, se esse padrão precisa de alguma adequação ou então se eu posso conectar o meu sistema com segurança. Olá, se você nos acompanha por aqui, já deve ter percebido que as distribuidoras de energia não estão exatamente torcendo pela aprovação do seu projeto de energia solar. Na verdade, ela fará o possível para reprovar ele, pensando em te livrar do estresse e da dor de cabeça que é ter os seus projetos reprovados. Abrimos nossa metodologia que nos últimos anos garantiu a aprovação de 100% dos mais de 4.000 projetos que elaboramos por todo o Brasil. Assegure a aprovação dos seus projetos no menor tempo possível, com precisão e segurança. Escaneie o QR Code que está aqui nessa tela ou clique no link que está na descrição, que eu liberei algumas aulas de forma totalmente gratuita para você começar a ter os seus projetos aprovados ainda hoje. Espero que você goste e agora acompanhe esse vídeo até o final. Então vamos partir aqui agora para analisar o datasheet dos equipamentos. Basicamente, o datasheet aqui a gente tem do módulo, é o de 570 watts. Então a gente consegue dar um zoom aqui, melhorar aqui a apresentação dos parâmetros elétricos desse módulo. Basicamente, ele tem uma tensão de operação de 42,77 volts, ele tem 570 watts, uma corrente de máxima potência aí de 13,33, uma tensão de circuito aberto de 50,90 e uma corrente de curto-circuito de 14,10 e uma eficiência de 22,1. Agora, vamos analisar o datasheet do inversor que a gente vai utilizar. Basicamente é um Solis de 75 kW.
consegue ver aqui, enquadrar melhor os valores aqui. Bom, basicamente a tensão máxima de entrada em corrente contínua é 1.100 volts, a tensão nominal 600, o intervalo de tensão do MPPT 180 até 1000, ele tem 9 MPPTs e 2 entradas por MPPT, então a gente pode conectar nele 18 strings. Uma potência de 75 kW na saída, a tensão de aplicação é 220/380 e a corrente de saída máxima é 114 amperes. Então, basicamente, a gente tem 197 módulos de 570 e um inversor de 75, e a gente vai entender como dividir as strings da melhor forma, como fazer um pré-dimensionamento de cabo e verificar também se não precisa de nenhuma atualização no padrão de entrada, para que você possa ter o seu projeto do começo ao fim já adequado com a realidade do seu cliente e entendendo como dimensionar cada etapa desse processo. Então vem comigo aqui e vamos dar sequência. Basicamente eu gosto sempre de começar o projeto entendendo os módulos e depois indo até a parte do padrão de entrada. Então vamos entender aqui como que a gente poderia dimensionar as strings, sabendo que a gente tem 9 MPPTs e total de 18 entradas. Bom, sabendo disso, a potência total dos módulos é 112,29 kWp e vamos ver como que a gente vai dividir as strings. Bom, basicamente essa foi a divisão final. A gente vai ter duas strings de 20 no MPPT1, uma string de 20 no MPPT2, uma string de 20 no MPPT3, uma string de 20 no 4, uma de 20 no 5, uma de 20 no 6, uma de 20 no 7, uma de 19 no 8 e uma de 18 no MPPT9. Então essa foi a forma que a gente encontrou para dividir os módulos. Por que a gente fez isso? Porque se a gente observar a tensão de operação do módulo, ela é 42,77. Então, basicamente, se a gente tiver string de 20, o módulo vai estar trabalhando próximo aí aos 855,4 volts. A gente pode trabalhar aí até os 1.100 volts. Os 20 módulos testando na tensão de circuito aberto, que seria o pior cenário da tensão, daria 1.018 volts. A gente ainda tem para os 1.100 volts, vamos multiplicar, por exemplo, por 1,08, que seria 8% de margem de segurança, a gente chega aos 1.099, que é o limite do inversor. Então a gente pode operar com 20 módulos, tendo aí uma margem de segurança de 8% ainda para chegar na tensão máxima. E vai trabalhar uma tensão de operação de mais ou menos aí 855 volts. Então, está bem dimensionado. A string de 19 e de 18 vão ficar também muito próximos a esse valor. Vamos ver aí a de 18. Vai trabalhar aí na casa dos 769 volts, com tensão de circuito aberto na casa dos 916 volts. Então, dá para a gente perceber que está bem dimensionadas as strings. O que a gente faria agora? Vai dimensionar os cabos CC. Normalmente, os cabos CC, o dimensionamento dele não é tão complexo, porque a corrente dos módulos ela é baixa, ela é da ordem dos 14, 15, 16 amperes. Logo, normalmente a gente vai utilizar cabos ou de 4 ou de 6 milímetros, o que normalmente é comercializado aí pelos distribuidores. Então a gente vai ter, vamos supor, um cabo CC positivo e um cabo CC negativo, isso para cada string. Logo, a gente vai ter uma quantidade bastante grande aí de cabos, porque a gente tem uma quantidade grande de strings. E a depender da distância que elas estejam aí da string box e do inversor, a gente vai utilizar uma boa quantidade de cabos. Vale lembrar que o condutor terra CC mínimo normativo é 6 milímetros. Para o positivo e negativo, você até poderia utilizar o de 4 milímetros. Agora, para o terra, tem que ser o de 6. Nesse caso aqui, como o cabeamento desse trecho é o mesmo, a gente está ainda na parte corrente contínua e a gente vai ter a string box, que normalmente ela vai possuir em seu interior DPS CC tipo 2 e chave seccionadora CC. Esse DPS ele vai ter um dimensionamento, normalmente ele é do tipo 2, de 20 a 40 kA, 20 sendo a corrente de operação e 40 kA ao impulso.
e a chave seccionadora, normalmente a tensão de aplicação vai ser de 1000, 1200 volts, chaves aí de 32 amperes, 40 amperes. Depois disso, a gente vai conectar ao inversor. A gente já viu que as características dele é uma saída de 380 a 220 volts e uma corrente aí de 114 amperes. Para a gente saber cabeamento e disjuntor, se você acompanha meus vídeos, você sabe que eu gosto de trabalhar com uma margem de segurança aí de 25%, então a gente teria que ter um disjuntor aí no mínimo de 142,5 amperes. Aí entra um dilema. Normalmente você vai trabalhar com rede de baixa tensão em 380 220, você vai ter que o padrão máximo em baixa tensão para baixa tensão é 75 kW de carga instalada e disjuntor de 125 amperes. Então nesse caso você teria que reduzir a sua margem de segurança. Nesse caso 25% não seria factível, porque o limite do padrão da baixa tensão é 125. Logo, você teria que utilizar um disjuntor de 125 dividido pela corrente do circuito de 114, você vai encontrar a margem de segurança, que é aí de 9,6%. Mais ou menos aí 9,6% de margem de segurança, perfeito? E nesse caso, 125 amperes, normalmente com cabos CA de PVC, você vai ter que utilizar aí cabos de 50 milímetros quadrados. Para as fases, 50 para o neutro e o terra você pode utilizar a metade da seção, um terra aí de 25. Isso é claro que aqui eu não considerei fator de agrupamento e também o fator de temperatura. Só fiz um dimensionamento prévio, como é um briefing de projeto, a gente só quer passar para você a ideia geral de como você faz esse passo a passo, esse dimensionamento que a gente tem que observar para chegar aí num projeto assertivo. Basicamente, depois da saída de corrente alternada, onde a gente vai ter aqui também DPS, aí você escolhe o tipo, normalmente será um DPS do tipo 2 e um disjuntor, que você também vai ter que dimensionar. A gente já viu que nesse caso a corrente saída é 114 e a gente vai ter que utilizar um de 125, porque 125 é o padrão limite da baixa tensão. Se você tiver uma subestação aérea simples ou um transformador particular ou coisa do tipo, você pode utilizar sim, por exemplo, um disjuntor de 150 e um cabo aí de 70, ou a depender do cabo que você queira utilizar, da situação que você tiver, caso tenha fator de agrupamento, caso tenha fator de temperatura, você leve isso em consideração e aumente a seção do cabo. Mas enfim, a saída então, como eu mencionei, vai ser conectada a um quadro geral de baixa tensão, onde a gente vai repetir também os condutores, e o padrão de entrada a gente já viu que nesse caso ele vai ter que ser obrigatoriamente de 125 amperes, não tem muito para onde correr. Se ele fosse um padrão de 60, de 70, de 80, ele teria que ser readequado, ou seja, você teria que solicitar um aumento de carga na distribuidora de energia. E esse cabo aqui da entrada da distribuidora de energia, a gente pode chamar de cabo CA do ramal de entrada ou ramal de ligação também, a depender do trecho que você está analisando. Normalmente o ramal de ligação ele é até o poste do seu cliente, onde tem a casa de medição, onde tem a caixa de medição, e da caixa de medição para frente é o ramal de entrada. Nesse caso aqui vai ter que ser analisado a norma da distribuidora, mas a gente já poderia considerar aqui no mínimo cabos de 50 e terra aí de 25. Basicamente, esse foi a análise prévia do projeto, é mais ou menos isso que você teria que ter em mente ao sentar para discutir um pouco mais a respeito da solução com seus clientes, já sabendo como que serão as strings, já sabendo o dimensionamento dos cabos, até para poder cotar eles, até para poder saber a distância, se as mesas estiverem instaladas a uma distância muito grande do inversor, vamos supor que aqui estejam os módulos e essa distância aqui, ΔD, ela seja, por exemplo, superior a 100 metros. Como que você vai fazer o encaminhamento dos cabos? Vamos supor que você tem aqui a fileira de módulos com diversas strings, fazer um desenho bem básico aqui só para vocês entenderem. Então, como que você vai fazer a coleta dessas strings a cada trecho de circuito aqui? Quantos condutores vão sendo adicionados? Será que você tem que utilizar eletrodutos separados? Pode colocar tudo no mesmo eletroduto? Como ficaria o fator de agrupamento? Como ficaria a queda de tensão nesses cenários? Então esses são todos os pontos que você tem que levar em consideração ao discutir a melhor solução possível para o seu cliente. Vai depender do local que ele esteja, vai depender de como que é o padrão de entrada existente dele e
todas as variáveis do sistema, para que você possa utilizar esse dimensionamento prévio, esse pré-estudo de caso que foi feito e chegue sim no projeto final, na melhor solução para o cliente, aprove isso junto à distribuidora e tenha de fato a autorização de conexão com a rede para o seu cliente poder executar aquela usina, gerar a própria energia ou então comercializar essa energia caso ele deseje. E é basicamente dessa forma que eu faço o briefing dos meus projetos para a hora que eu for discutir com o cliente ou até fazer uma visita técnica, eu já tenha compreendido mais ou menos como que vai ficar aquela instalação, bem como o seu dimensionamento e possa sugerir alguma melhoria, alguma alteração para o cliente, já tendo esse dimensionamento, esse pré-dimensionamento sendo levado em consideração. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você ter mais assertividade nos seus projetos. Convido você a conferir os outros conteúdos aqui no canal. Tem muita coisa a respeito de energia solar, dimensionamento e projetos. E se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho e também aprender diretamente conosco a como homologar, a como conceber os seus projetos fotovoltaicos da melhor forma e homologar em qualquer distribuidora de energia do Brasil, acesse o site colmeiasolaracademy.com e conheça o nosso trabalho. Vai ser um prazer atender vocês. A todos vocês que acompanharam até aqui, o meu muito obrigado pela sua atenção e vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça, nós somos a Colmeia Solar e o sol é o nosso movimento.